Só dar o último golezinho aqui do café. Bom, então, como a gente tinha combinado, aproveitar para começar, a gente ia trabalhar hoje o tema das subculturas delitivas, né? Ou delinquentes, tanto faz. Eu prefiro delitivas, que o nome é um pouco menos, tem uma carga um pouco menos negativa. Tá? A gente basicamente hoje vai estudar a obra de um autor chamado Albert Cohen, que ele é tido como o principal teórico dessa linha. Não obstante, tem por exemplo, a professora Lula Niar, ela não considera o Albert Cohen o principal. Ele entende que outros dois americanos, o Richard Klauer e o Lloyd Olin, são os principais, mas na verdade a posição dela é um pouquinho minoritária, tá? Então, o tempo todo a gente vai falar do Albert Cohen e no final, quando eu for mostrar as principais críticas a ele, aí eu vou falar do Klauer, do Olin, do Matza, do Sykes aí, porque a gente vai adentrar nos outros que também estão ali associados à questão das subculturas. E também durante eu vou mencionar alguns outros que têm alguns pensamentos correlatos, mas a concentração mesmo é no Albert Cohen. Tá? O Albert Cohen ele começou na sociologia e enveredou para a criminologia, porque ele começou a trabalhar com Sutherland, né? Que é o principal expoente um dos maiores criminólogos dos Estados Unidos, e era o principal nome da teoria da associação diferencial. Então, no que ele começou a trabalhar com Sutherland, começou a compilar os trabalhos dele, ele foi para a criminologia. Em 1955, ele publicou aquela que é a obra paradigmática da teoria das subculturas, que é um livro chamado Delinquent Boys, The Culture of the Gang, tá? De 1955, ali mais ou menos uns 10 anos depois do final da Segunda Guerra. E daqui a gente vai trabalhar o contexto histórico também, como sempre. É importante para a gente entender. Tá? O que o Albert Cohen fez? Ele tentou sintetizar as duas teorias que estavam mais em voga naquela época nos Estados Unidos, no que diz respeito à criminologia. Ele pegou a teoria da anomia, pegou a teoria da associação diferencial e falou: ó, essas duas aqui, sozinhas, não explicam muito essa questão da delinquência. Então, ele pegou um pouquinho de uma, pegou um pouquinho da outra, e dessa forma ele entendeu que essa união teria uma capacidade explicativa de poder trabalhar essa questão. Sobre a teoria da anomia, a parte mais importante era que a união nas subculturas, ele entendia que era uma resposta à questão da frustração que os jovens tinham, que a gente falou. Apesar de promoverem toda uma cultura do sucesso econômico, da questão da riqueza, do status, nem todos tinham acesso a todas as oportunidades, né? Então, essa impossibilidade de alcançar essas metas, aliada à falta de oportunidades, acabaria gerando uma frustração. E aí que entra a teoria da associação diferencial, que ele entendia que a delinquência seria um processo de influência cultural dentro do grupo, né? No caso da subcultura que os jovens ingressariam. E também o Sutherland já falava, né? Ele veio com a teoria da criminalidade do colarinho branco um pouco antes. Ele falava, não, a criminalidade é um comportamento como outro qualquer. Ele se aprende a partir dos processos de socialização, dos processos de interação entre os indivíduos, tá? Então foi isso que o Cohen ele propôs, que essas duas teorias, a pressão social explicaria o bloqueio da satisfação de alguns indivíduos por meio dessa frustração, e eles se associariam com outros a fim de solucionar esse bloqueio, esse déficit de reconhecimento, tá? Então, a grande importância assim da teoria das subculturas é que, além de ela continuar o rechaço às explicações biológicas, patológicas
da criminalidade, ela representou também um pulo da questão da análise da geografia social, que era a tônica das primeiras escolas de Chicago, né, as escolas ecológicas, dos círculos concêntricos, e começou a trabalhar com as relações sociais. Não chegou ainda a questão, por exemplo, como o Leibniz, que trabalhou a reação social, mas já foi um grande marco, né, essa mudança de pensamento. Bom, a ideia de subculturas ela não é exclusiva da criminologia, ela é trabalhada em várias outras áreas, como a sociologia, antropologia, mas é bem importante aqui na nossa área, e a gente também deve isso bastante à questão da antropologia cultural, a partir da percepção de que não haveria uma cultura única, que o Ocidente não seria o único modelo de cultura presente, com a questão da relatividade cultural. Haveria, várias culturas diferentes e que isso foi aplicado na criminologia. Como é que a teoria das subculturas enxerga a sociedade? Basicamente, como uma pluralidade de subsistemas culturais, tá? Então, ele rechaçava a ideia de que haveria um sistema cultural universal, uma cultura universal. Então, ele fala, não, existe realmente uma cultura dominante, mas dentro dela existem grupos que adotam valores não necessariamente diferentes, mas que não são exatamente iguais aos da cultura dominante, tá? Então, ele rechaçava essa ideia de questão da cultura universal. Bom, então, assim, acho que é importante também a gente trabalhar com o conceito de cultura. Eu separei alguns no material, depois eu vou passar. Mas o que eu acho assim mais interessante é o da professora Lolaniar. Já falei dela, que ela define cultura como um conjunto de símbolos, significados, crenças, atitudes e valores que tem 3 características muito importantes. Eles podem ser compartilhados, transmitidos e aprendidos. Então, essa é a ideia da cultura. Conjunto de valores, conjunto de costumes, né? Não é tão difícil a gente visualizar isso. E nos Estados Unidos, na época, os valores dominantes, até não deixam de ser hoje em dia, eram os relacionados à ética protestante. E principalmente os da classe média da época, que foram responsáveis pela ascensão do capitalismo por lá, principalmente no século XIX e com o decorrer do século XX, até porque eram valores associados à acumulação e concentração de capital, né? Então, ou seja, trabalho árduo, poupança, tá bom? Hierarquização da sociedade. E adentrando na questão das subculturas, o professor Peter Albrecht ele define que subculturas seriam como se fossem culturas dentro da cultura, formas de culturas dominadas por uma cultura dominante, como eu falei. E o conceito que ele traz é o seguinte: é um sistema social de comportamentos e de valores que existe separado da cultura dominante, mas que na verdade está dentro dele. Então, os valores não são os mesmos, né? As características não são as mesmas, mas está dentro da cultura dominante, faz parte, não está fora, tá? Nas subculturas, os valores da cultura dominante, eles são, perdão, os valores que seriam rechaçados, recusados pela cultura dominante, eles são aceitos pela subcultura. Então, a gente, quando for trabalhar a questão da frustração mais a fundo, a gente vai ver que um dos porquês da associação deles, um dos porquês da integração em subculturas é justamente isso, que valores que são tidos como negativos pela cultura dominante, dentro da subcultura, eles são tidos como positivos, tá? As subculturas elas são uma resposta minoritária, até porque
são pequenos grupos dentro da cultura geral, e a gente entende que eles têm caráter reativo. Essa característica de caráter reativo, né, de reação, ela é o que distingue principalmente as subculturas de um outro conceito, que a gente só vai dar uma mencionada aqui, mas é importante só para ter uma noçãozinha, que é o de contracultura. As contraculturas, ao invés das subculturas, elas têm um caráter proativo. Tá? Elas são formas de enfrentamento da cultura dominante, uma forma de luta contra o establishment, né? E, então, elas são marcadas pelo caráter proativo, e a gente não pode confundir subcultura com contracultura. Tá? Só fazendo essa curiosidade. E ambas são formas de enfrentamento dos jovens em relação à cultura dominante. As contraculturas têm um caráter contestador, confrontador, e o principal exemplo das contraculturas, principalmente quando surgiu ali na década de 50 para 60, eram os hippies. Foi como ficaram mais conhecidos. E, na verdade, representavam uma negação da sociedade, principalmente dos seus valores principais. Tá? Como é que surgiram as subculturas delitivas? Elas surgiram do nada? Bom, o que o Albert Cohen observou? Ele começou a trabalhar, a pesquisar a questão da delinquência juvenil. Na época, era um fenômeno que chamava bastante atenção, e considerava-se que precisava ser estudado mais a fundo. Então, ele pesquisou a questão da delinquência juvenil, e o que chamava mais atenção nelas era a questão do caráter aparentemente irracional, questão da gratuidade dos atos delitivos, gratuidade das condutas violentas praticadas por elas. E ele, a partir dessa análise, desse estudo, ele falou que as gangues, elas seriam, na verdade, verdadeiras subculturas delitivas. Tá? O que seriam as gangues? Seriam um modo de vida, na época, como o Cohen definiu, seria um modo de vida comum relativo a certos grupos sociais nos Estados Unidos, formados principalmente por jovens que praticavam atos delitivos e localizadas basicamente ao redor das grandes cidades, na periferia das grandes cidades americanas. E que o que chamava a atenção também é que normalmente a fazer parte dessas gangues levava ao sujeito a adentrar numa carreira criminosa no futuro, na fase adulta. Aí, como eu falei, é importante a gente trabalhar a questão do contexto histórico, social da época, porque acho que ajuda a explicar um pouquinho. E, como eu falei, tem aquela ligação com a teoria da anomia do Merton. É importante para a gente pensar nisso. Bom, então, em 1945, terminou a Segunda Guerra. Estados Unidos, como não entrou, digamos assim, não estava próximo ao confronto direto, ele se saiu economicamente muito forte da guerra, então teve um boom econômico muito grande, e o orgulho americano na época estava em alta. Então, como é que estava o cenário lá? Orgulho das instituições, a crença na ciência, na tecnologia, a valorização da ética protestante, como a gente falou, a questão da meritocracia, que também na teoria do Merton também era levada em consideração. As famílias também tinham a tradição de comparecer à igreja, isso sempre foi muito marcante na sociedade americana. E também a hierarquia extremamente verticalizada da sociedade. E, obviamente, que pegando todos esses fatores, não demorou muito para começar a dar problema. A desigualdade social começou a chamar a atenção, as falhas na estrutura social, principalmente a partir da constatação da
praticamente da impossibilidade da ascensão social, o racismo, a luta por direitos civis, a questão do consumismo também, que na época aumentou bastante, principalmente a esse boom econômico, o surgimento da televisão, os meios de comunicação. Então, assim, a partir de um boom econômico muito grande, começaram a haver problemas sociais, tá? E esses problemas eles refletiam na questão da educação. O professor Barata diz, né, que o sistema de educação ele reproduzia as desigualdades sociais, reproduz, na verdade, né, e que faz parte desse contínuo de controle social, que é marcado pela família, pela escola, pela igreja, pelas instituições carcerárias, tá? Então, na época, a ideologia da classe média, os valores da classe média, eles eram impostos basicamente a toda a sociedade, a todos os indivíduos, só que com aquele problema que a gente falou bastante na aula da teoria da anomia do Merton, que apesar de esses valores serem difundidos à torta e à direito, o que acontecia? A maioria das pessoas não tinha acesso, não tinha meios de conseguir atingir essas metas. Então, o que acontecia? A partir do momento em que os jovens das classes inferiores eram expostos a essa ideologia, eles teriam noção de que eles estavam numa situação inferior em relação às classes médias e altas. E para isso, e a grande consequência dessa percepção, dessa constatação, era que eles poderiam começar a experimentar alguns sentimentos negativos, como fracasso, humilhação, culpa, ansiedade, hostilidade, ressentimento, frustração, e que isso que vai levar à constituição das subculturas e principalmente das subculturas delitivas. A questão da competitividade, da meritocracia também impedia que os jovens mais pobres tivessem condição de concorrer com aqueles que tivessem melhores condições. E então eles não conseguiam obter o status que era prometido àqueles que se esforçassem, né? Então, por mais que eles corressem atrás, eles não teriam condição de concorrer em condições iguais aos demais. Tá? Então, eu acho que assim, é importante a gente ter em mente que o X da questão aqui na teoria das subculturas é realmente essa frustração em relação à obtenção das metas. Tá? Aí o Albert Cohen diz o seguinte: diante dessa distribuição desigual de meios, que é o que também se observava na teoria da anomia, os jovens teriam três possibilidades adaptativas. Eles poderiam reagir de três formas a essa situação desigual, nessa questão da desigualdade material. Bom, eles poderiam aceitar, poderiam entubar essa situação e continuar se esforçando para tentar obter o reconhecimento que era proposto, mas na verdade eles jamais conseguiriam. É como se fossem os conformistas, né? Lá na teoria do Merton. Eles aceitam as metas, aceitam os fins e continuam nessa tentativa de superação das adversidades sociais e econômicas. A segunda postura era eles renunciarem a essas metas e simplesmente se acomodarem, serem o que o Cohen chamava de bom menino humilde do bairro. Então, eles assumiriam a inferioridade em relação às classes médias e altas e ficariam na deles. Continuariam aceitando as metas, mas sabendo que não poderiam alcançá-las, e também não recusavam os meios, né? Continuavam seguindo a vida como se nada tivesse acontecendo, como se fosse o que corresponderia ao comportamento apático lá na classificação do Merton. Então, por essas possibilidades adaptativas que o Cohen falava, a gente vê que a influência do Merton
é bastante grande na obra dele, tá? E a terceira opção, que é o que nos interessa mais, era eles se refugiarem numa subcultura delitiva. Então, eles percebiam que não tinham condições de concorrer com jovens da classe média, com jovens da classe alta, então eles se agrupavam e mudavam os valores dele, né? Mudavam o marco de referência de valores, né? Que eram os da classe média. Eles se rebelavam, né, contra essa questão, contra essa ideologia, e se juntariam nas classes médias, nas subculturas delitivas. Então, como que surgiriam, como que se formariam as subculturas delitivas? O Cohen descrevia essas subculturas como um sistema de crenças e de valores que surgiria da interação entre os jovens que, dentro do interior da estrutura social, ocupavam posições semelhantes, né? Os jovens das classes inferiores, e que resolveriam, através da subcultura, esse problema de déficit de reconhecimento, de falta de status, de impossibilidade de alcançarem as metas que eram prometidas, mas que, na verdade, não haveria a menor condição de todos alcançarem, né? nem de uma pequena parte deles. Ele fala que as subculturas, então, surgiriam de uma forma espontânea, que não era um fenômeno, digamos assim, proposital. Essa frustração levaria a uma reunião natural desses jovens e que o objetivo, na verdade, era a obtenção de reconhecimento, independentemente de eles terem esse status, esse papel diante de toda a sociedade. Para eles, o que importava era o reconhecimento, nem que fosse dentro do próprio grupo, né? dentro da própria subcultura. Já que eles não tinham perspectiva de vida, não tinham objetivos bem delineados, então eles se resumiriam àquele grupo local. Tá? Porque dentro dele haveria o reconhecimento das capacidades positivas, então que eles poderiam ter, que eles teriam. Então, assim, características, capacidades que jamais seriam reconhecidas pela cultura dominante, dentro da subcultura, seriam valorizadas, seriam consideradas positivas, e para eles supriria essa valoração negativa de fora. Então, atributos como coragem, virilidade, prática de jogos, depois os atos delitivos, eles eram reconhecidos positivamente dentro da subcultura, e isso fornecia o reconhecimento que eles tanto queriam. Eles tinham a expressão que o Cohen fala, adjustment, que é a necessidade de identificação. Então, era isso que dava origem às subculturas, essa necessidade de identificação, de reconhecimento, de interação com os iguais. Tá? Isso é um pouquinho diferente do Merton, porque no Merton a luta era pelas metas. Aqui no Cohen, a luta, né, a briga, é por reconhecimento, é por status, por identificação. Tá? Então, ele dizia, não, as subculturas delitivas se constituem como uma forma de reação coletiva de algumas minorias diante da distribuição desigual dos meios, tá? De uma forma espontânea e como reação em face desse cenário. Aí tem uma parte curiosa, que ele dizia que isso era fruto também da questão da competitividade, que era incentivada pela ideologia da classe média, né, pela ideologia dominante nos Estados Unidos. Só que, ao mesmo tempo em que ele metia o malho na competitividade, ele dizia que era uma questão complicada, porque reduzir a competitividade poderia ser perigoso, porque poderia causar efeitos catastróficos,
prejudiciais para a produção econômica. Então, é um pouco difícil, né, equilibrar essa situação. Não, a competitividade é ruim, mas você tentar mexer nisso também seria complicado. Então, como é que conseguiria equilibrar essas duas propostas deles? Tá? Uma mudança de pensamento do Albert Cohen em relação ao Merton é que para o Cohen o problema ele não era individual, era coletivo. Realmente, as razões de constituição das subculturas são individualizadas, né? Mais ou menos como o Merton falava. Só que o cerne do problema era coletivo, porque as subculturas eram fruto, como eu falei, de uma reação coletiva à distribuição desigual de meios. Então, o pulo do gato do Cohen em relação ao Merton é esse. O Merton via como individual e o Cohen falava, não, o problema é coletivo. Né? O Merton ele tratava da tipologia dos comportamentos, classificava os comportamentos individuais, e o Cohen já trabalhava como uma reação coletiva, perdão, ele usava essa expressão, um mecanismo coletivo de solução coletiva de um problema comum. Tá? Então, para ele, a celeuma era eminentemente coletiva. O professor Barata falava que as subculturas eram uma reação das minorias desfavorecidas e uma tentativa de elas se orientarem dentro da sociedade, como uma forma de um rechaço explícito aos padrões dominantes. E uma característica importante que as subculturas não adotariam valores estranhos ao da cultura dominante, mas, na verdade, valores antitéticos. Né? Eles adotavam a antítese dos valores dominantes, como se invertessem os sinais. Então, tem uma comparação. Onde se vê ordem, a subcultura quer desordem. Onde se vê paz, a subcultura quer violência. Então, haveria uma inversão de valores em relação à cultura dominante. E, a partir do momento em que o jovem era aceito na subcultura, essa aceitação, esse ingresso, ele seria uma forma de aliviar a frustração dele em relação ao não pertencimento dele à cultura dominante. Eles aliviariam essa angústia, principalmente a partir da aceitação e da prática de alguns atos maliciosos, que é quando realmente a gente vai começar a trabalhar a questão das subculturas, da subcultura delitiva propriamente dita. O professor Shekhara, ele traz um conceito dessas subculturas delitivas, que é o seguinte: elas são um subsistema de conhecimentos, crenças e de atitudes que possibilitam, permitam ou determinam formas particulares de comportamento transgressor em situações específicas. Né? Então, a partir da constituição delas, seria mais fácil, seria mais propícia a prática de determinados atos. Em quais circunstâncias que o Cohen falava? Diante da insegurança e da falta de crenças morais. Tá? Então, esse conceito é bem interessante. Está aqui, literalmente, vou mandar para vocês. As subculturas se consolidam a partir da ruptura individual com a ética dominante, só que não é só um indivíduo, são vários indivíduos ao mesmo tempo que rompem com a ética dominante e que, espontaneamente, como eu falei, acabam se unindo nessas subculturas. Então, duas características importantes, que é o sectarismo do grupo, é uma condição necessária para a sobrevivência dele, e o isolamento do grupo em relação ao restante da sociedade é uma forma de reforçar a recusa em relação aos valores dominantes, né? A adoção do oposto, dos valores
majoritários. O Sutherland falava que havia um duplo processo nas subculturas delitivas. Por que duplo? Primeiro, representava uma ruptura individual com a cultura geral e, ao mesmo tempo, o isolamento grupal em relação ao resto da sociedade. Então, ao mesmo tempo em que se rompia com a sociedade, o grupo se isolava. Tá? Então, daí a questão do duplo processo. Então, os jovens se reúnem a outros na mesma situação e começam a desenvolver reações favoráveis aos comportamentos que não são aceitos pela cultura dominante, principalmente através da prática de atos delitivos. E a aceitação, a valorização do comportamento deles era uma forma de aliviar essa frustração. Uma coisa muito importante também, que é bom destacar, que o comportamento deles, ao contrário do que falava a teoria das primeiras escolas de Chicago, principalmente da desorganização social, que dentro dessas subculturas não reinaria a desorganização, pelo contrário, não havia a ausência de normas ou de controle social, mas, na verdade, todos esses comportamentos seriam conforme as normas e os controles da própria subcultura. Então, ao invés de desorganização, dentro delas teria o quê? Organização. É diferente em relação às ideias da escola de Chicago. Tá? O Albert Cohen ele observou o seguinte: qual era a composição principal das subculturas delitivas, das gangues que ele estudou? Homens, jovens e provenientes das classes inferiores. Por que os homens? Segundo ele, sobre eles haveria uma pressão maior para satisfazer as demandas de status a partir do trabalho. Porque em relação às classes inferiores, por que eles vinham das classes inferiores? Porque essas pessoas carregariam um duplo status. Primeiro, fazerem parte de uma família pobre, e segundo, a educação deles seria prejudicada por pertencerem às classes inferiores, né? Então, assim, apesar de ter representado alguns avanços no percurso da criminologia, a gente vai trabalhar no final, novamente eles continuam caindo continuam insistindo, né, na associação entre pobreza e criminalidade, né? Quando, na verdade, os crimes eles não estão só nas classes inferiores, eles estão espalhados pela sociedade, né? Tem essa insistência. E o Cohen falava, não, ter nascido numa família de classe média ou classe alta e ter uma boa educação seria uma forma de os jovens terem um acesso diferenciado às características que eram mais valorizadas, como ambição, responsabilidade, a boa educação, né? Então, por isso que ele falava, os integrantes são jovens, são homens e são provenientes das classes inferiores. A força da subcultura delitiva. Quando que uma subcultura delitiva era mais forte? Duas situações. A primeira, quando ela tinha a capacidade de os seus valores enfrentarem reações adversas externas, ou seja, reagirem a pressões externas, e a outra, mais interna, era o potencial de absorção do remorso dos seus integrantes. Tá? Então, apesar de ter essa questão toda da valorização dos comportamentos, poderia ser que os integrantes sentissem remorso de alguns de seus atos, e se ela não tivesse a capacidade de controlar essa situação, ela perderia força e poderia ser desconstituída. Seria uma forma, né, de obtenção de reconhecimento. E o que o Cohen propunha
para resolver essa situação. Na mesma esteira do Merton, ele falava que eram necessárias políticas de educação, políticas de trabalho, e de forma que as desigualdades fossem progressivamente eliminadas e que oportunidades de ascensão social fossem garantidas às pessoas. Tanto que, na época, ele falava que, para resolver essa questão da desvalorização, da frustração, ele falava, não, alguns valores têm que ser valorizados, alguns valores têm que ser incentivados, têm que ser reconhecidos em relação às pessoas das classes inferiores, principalmente a solidariedade, o reforço dos laços de fraternidade. E, na época, ele, obviamente, ali no início da Guerra Fria, foi acusado de comunista, foi perseguido. Tá? Agora, uma parte também bastante importante, que são as características das subculturas delitivas. Eu separei essas características em duas categorias, nas principais e nas complementares. Quando a gente for trabalhar todas, vai ver que mais ou menos elas estão interligadas, mas obviamente o foco são nas principais. São três as principais. As subculturas delitivas são não utilitárias, são maliciosas e são negativistas, né? Isso tudo pela a concepção do Cohen, né? E as características complementares: hedonismo, autonomia, versatilidade, e elas seriam provedoras de respostas a curto prazo. Então, vamos analisar cada uma delas. A questão do não utilitarismo ou da não instrumentalidade, a primeira característica principal, o Cohen dizia o seguinte: bom, a princípio, os crimes eram cometidos por alguma razão, haveria uma racionalidade justificável na prática de um crime. Então, esse tipo de crime, que seriam os crimes utilitários, né, furtariam por quê? Para prover alimentação, para ostentação, acumular riqueza. Estaria acumulado também a questão da criminalidade profissional. Só que ele vem e fala: espera aí, existe essa criminalidade utilitária. Só que, dentro das subculturas, o sinal é oposto. A criminalidade observável na subcultura delitiva é o que ele chamava de não utilitária. Por quê? E era a criminalidade expressiva, também usava essa outra expressão. Atos que se exaurem em si mesmo, ocorrem por si só, condutas que não têm qualquer tipo de transcendência. Então, por exemplo, ao invés de furtar com algum propósito, de praticar um roubo com algum propósito, eles fariam isso por adrenalina, obtenção de glória, autossatisfação, reconhecimento interno e externo, causar inveja em subculturas rivais, né, em gangues rivais. Então, isso que é o que ele chama de criminalidade expressiva ou não utilitária. Aí, até no livro, ele faz uma citação de um outro autor, o Frederick Drescher, que dizia o seguinte: ele entrevistou, né, alguns integrantes de gangues, né, o livro dele é The Gang, e um dos integrantes falava o seguinte: nós vemos uma placa com os dizeres: por favor, mantenham as ruas limpas, mas nós a derrubamos e dizemos: não queremos manter as ruas limpas. Então, eles fariam aquilo ali, segundo Albert Cohen, sei lá, só de sacanagem, né, usando a forma bem coloquial. Tá? Então, eram condutas banais que representavam, que demonstravam a banalidade dos desejos que os adolescentes desejariam obter a partir dessas práticas. Na verdade, o objetivo por trás da prática dessas condutas seria só basicamente a aquisição de status, né, dentro do grupo, o reconhecimento por parte dos seus iguais. Além da não instrumentalidade, a segunda característica
seria a malícia íncita aos integrantes da subcultura, que praticariam os atos simplesmente para causar desconforto, para chocar as demais pessoas que não integrassem a subcultura. Então, quanto mais proibida fosse uma conduta, mais eles teriam vontade de praticá-la, né? Derrubar tabus, promover uma hostilidade gratuita em relação aos não integrantes da subcultura, então, principalmente em relação a membros de outras gangues, como a gente está falando da delinquência juvenil, hostilidade também em relação a adultos, comportamentos que, segundo o Albert Cohen, seriam totalmente desnecessários e desprovidos de qualquer finalidade. Tá? Então, isso seria a questão da malícia, enquanto desafio à ética dominante. Terceira e última característica principal, o negativismo. Então, como a gente falou algumas vezes, as subculturas elas não são externas à cultura dominante. Elas estão separadas, mas fazem parte dela. Os valores das subculturas delitivas, eles refletem o oposto dos valores da cultura dominante, né? Como eu falei, a antítese, né? Totalmente o sinal invertido em relação. O que motivava os integrantes da subcultura delitiva, Robert Cohen? Que eles queriam se definir como errados pela cultura dominante. Então, tudo que eles faziam, para eles estava certo. Só que, para a cultura geral, É que o senhor ficou sem som. Eu desativei sem querer. Desculpa, é que eu fui desativar, tinha alguém com o áudio ligado. Uhum. Voltou, não voltou agora? Voltou, né? Alguém tinha algum áudio. Isso. Bom, então eles tinham o prazer de mostrar que eles adotavam valores totalmente opostos ao da cultura dominante. Praticavam os atos sem qualquer tipo de planejamento, não estabeleceriam metas. A questão era realmente só praticar o que era contrário à cultura dominante. O hedonismo, já adentrando nas características acessórias. O hedonismo era a busca pela satisfação de impulsos. Então, assim, novamente, não tinha planejamento, não tinha intenção de aprendizagem, era basicamente a questão de satisfazer impulsos, de obter prazer na prática das condutas, principalmente pequenos delitos, atos de desordem, de balbúrdia. Tá? Essa seria a questão do hedonismo. A autonomia das subculturas delitivas. Eles se diziam, a autonomia consiste na separação tanto do controle familiar quanto das agências de controle social. Haveria uma dupla relação na sede da subcultura delitiva. Uma relação interna de solidariedade em relação aos membros e, externamente, de hostilidade com a cultura dominante e com os seus adversários, né, as outras gangues. Então, é aí que consiste a autonomia. Ao mesmo tempo em que eles rechaçavam tudo que era externo, internamente, a relação de solidariedade entre eles era muito forte. Tá? É nisso que consiste a autonomia. E essa relação de solidariedade interna consistiria numa tripla dependência. Primeiro, afetiva, que seria representada pela amizade, pelo carinho entre os integrantes. Cognitiva, que é o compartilhamento dos mesmos valores pelos integrantes. E uma dependência moral, que, como eu falei, dentro da subcultura, as suas capacidades, as suas habilidades, elas eram valorizadas. Então, essa solidariedade seria marcada por essa tripla dependência, né? Afetiva, cognitiva e moral.
Bem interessante essa parte. Versatilidade das subculturas. Ausência de qualquer especialização na prática de delitos. Então, eram praticados crimes das mais diversas espécies. E não havia, em relação à questão de prover respostas a curto prazo, não havia interesse qualquer, não haveria qualquer interesse no planejamento, no estabelecimento de metas. A ideia realmente era praticar aqueles atos por diversão, por prazer. Então, por isso que eu falei, todas essas características estão interligadas. A gente tenta separar um pouquinho para dar uma esquematizada, mas, no fundo, elas se miscuem uma na outra. Queria trabalhar também alguns outros autores que não necessariamente podem ser considerados absolutamente como das subculturas, mas que tem bastante a ver. O primeiro é o William Foote White, tá? Que trabalhava, assim como também o próprio Albert Cohen, a questão das áreas de delinquência, né? As delinquency areas. O que seriam as áreas de delinquência? Acho que o nome já diz. São as áreas em que as subculturas delitivas concentrariam as suas atividades delitivas, né? E o Foote White e o Cohen diziam o seguinte, ó, como a gente, vou até resgatar isso, dentro dessas áreas não haveria uma desorganização, mas, na verdade, uma organização marcada por quê? Pela adoção de valores opostos ao da cultura dominante. Teria um subsistema normativo próprio, marcado realmente por essa questão da oposição em relação aos valores dominantes. O Foote White, agora entrando diretamente nele, ele dizia o seguinte, que para as pessoas de classe média, essas zonas de delinquência, essas áreas de delinquência, seriam consideradas uma zona de caos, né? Um antro de caos. Só que, dentro delas, a concepção era diferente. Seria a de um sistema social altamente organizado e integrado, principalmente para aquela relação de solidariedade entre os integrantes. Tá? Então, os guetos, né, que eram chamados de slums, eles eram marcados por uma hierarquia própria de valores, obedientes a uma obrigação recíproca. Então, não seria a bagunça que se propugnava na época. Eles mostraram que o delito não era uma consequência de contágio social, né, por causa da desorganização, mas, na verdade, era fruto da organização daqueles grupos locais, principalmente a partir dos processos de aprendizagem. E a principal obra desse autor, do Foote White, é um livro, tem em português, chamado Sociedade de Esquina. Ele estudou um bairro pobre, lá de Chicago, chamado Cornerville, que era dos imigrantes italianos, e separou os jovens em dois grupos. Primeiro, o que ele chamou de Street Corner Boys, que seriam os jovens de classe baixa, e os College Boys, que já seriam os da classe média alta. Esses jovens das classes pobres, eles seriam aqueles jovens de rua, né? Que estariam não em situação de rua, mas que são aqueles que eram aqueles que se identificavam com os valores da cultura ali do bairro. Já os outros, que seriam os jovens de escola, que ele também chamava, eles seriam aqueles que teriam uma chance de tentar alcançar, né, o American Dream, né, o êxito, o sucesso econômico, a partir da introjeção dos valores da classe média. Porque, a partir do momento em que eles ingressavam no sistema educacional de mais qualidade, eles teriam mais possibilidade de ter algum tipo de ascensão. E a conclusão dele, as principais conclusões dele eram as seguintes, que esses jovens da escola, por estarem
na educação, no sistema formal de educação, eles se afastariam da cultura das origens dele, né, das culturas dos seus bairros, e que os jovens de rua, ao contrário, viveriam mais conforme os valores, né? Falavam o idioma original, adotavam os valores originais de onde provinham os imigrantes. E a importância do estudo dele é que ele começou a colocar a ideia da cultura universal em xeque, a partir da observação de que haveria culturas diferentes dentro da cultura dominante. E que não haveria problema nenhum nisso, esses grupos poderiam coexistir. E tratou a cultura oficial como se fosse como se fosse um arquipélago, né? Então, a cultura oficial como uma ilha principal, cercada de outras várias culturas pequenininhas e interagindo entre elas, né? Dialogando. Tá? Como eu falei, outros dois autores também de muito destaque, o Richard Clower e o Lloyd Olin. Eles trabalharam uma teoria chamada de teoria da organização diferencial. A princípio, tem bastante a ver com a teoria das subculturas, tanto que a professora Lola Niar fala que eles são os principais integrantes das subculturas, mas esse entendimento dela era minoritário. Tá? Isso está muito relacionado à teoria da anomia do Merton. A gente lembra que o Merton falava que na estrutura social haveria uma distribuição desigual de oportunidades legítimas para alcançarem os meios. Lembra? Para alcançarem as metas. Então, assim, nem todos tinham acesso aos meios legítimos de atingimento das metas. Aí o Clower e o Olin, eles foram além, porque eles falaram, espera aí, não são só as oportunidades legítimas que são distribuídas de forma desigual. Até as oportunidades ilegítimas também são distribuídas de maneira diferente. Então, nem todos os integrantes, principalmente das classes inferiores, que eram quem sofriam mais com essa distribuição desigual, poderiam constituir carreira delinquente, carreira criminosa, e muito menos, por exemplo, eles não teriam qualquer chance de praticar, por exemplo, crimes que eram característicos das classes superiores, né? Por exemplo, como os do colarinho branco. Então, esse é o grande pulo do gato dele, estabelecer que haveria também uma distribuição desigual das oportunidades ilegítimas. Aí, outro conceito que ele desenvolveu bem interessante, que o Cohen falava, né, da criminalidade expressiva, que era aquela praticada pelas subculturas delitivas e que eram marcadas basicamente pelo caráter não utilitário. Aí esses dois autores eles vêm e falam, não, espera aí, essa criminalidade, se ela continuar assim, ela nunca vai ter qualquer caráter instrumental, né? Para ela passar de um caráter não utilitário para um caráter instrumental, né, ou utilitário, era preciso haver uma estrutura de oportunidades de acesso para a constituição de uma carreira criminosa. Ou seja, essa estrutura seria a que proveria oportunidades para delinquir. E qual seria essa estrutura? Quais são as características dessa estrutura que propicia a delinquência instrumental, a delinquência, diríamos assim, profissional? Primeiro, a busca pelo êxito econômico por vias ilícitas. Então, bastante parecido lá com a teoria do Merton. Segundo, que naquela região deveria existir a delinquência adulta, que os adultos serviriam para facilitar a comunicação com os jovens,
principalmente para ensinarem as motivações e as principais técnicas delitivas, e até mesmo para servirem de modelo. Agora eu não lembro onde foi que eu vi isso, mas seria mais ou menos o exemplo do Cidade de Deus, né? Quando o Dadinho, pequenininho, via que que havia aqueles outros bandidos assim mais profissionais, né? E ele decide seguir também aquela carreira criminosa. Então seria mais ou menos isso, a questão do papel dos adultos servirem de modelo para a delinquência juvenil, tá? E a última característica seria uma forma seria a exigência, né, da existência, perdão, de uma integração entre o mundo convencional e o mundo delitivo, a fim de fornecer apoio às atividades delitivas. Como assim? Para poderem prosperar, para poderem funcionar as condutas delitivas, então deveria, no caso do furto, do roubo, deveria haver receptação, favorecimento para poder garantir o sucesso das empreitadas criminosas, corrupção policial, corrupção política, tudo isso forneceria oportunidade de acesso a uma carreira criminosa, né, enquanto preceitos da teoria deles, né, da organização diferencial. Eles entendiam que nem todos os jovens adeririam àquele American Dream, né? Então eles poderiam querer seguir em carreiras criminosas, tá? E, como eu falei, a grande contribuição dele foi constatar que as oportunidades ilícitas também não eram democraticamente distribuídas e que isso era fruto da organização social do território. E ele destaca a importância do meio social, porque seria o meio social que estabeleceria a oportunidade de aprender certos comportamentos, de prover determinados meios, obter intermediários para negociar os produtos ilícitos e de produzir meios de controle social para regular o comportamento delitivo. Então, daí a importância do meio social. Aí o Barata ele diz o seguinte, o grande mérito do Clauer e do Olin realmente foi estender o conceito de distribuição social desigual aos meios ilegítimos. E isso teria o condão de explicar a criminalidade do colarinho branco, né, que até então ainda tinha esse déficit. Né? O Merton foi uma das principais críticas ao Merton era que não tinha como explicar a criminalidade das classes mais abastadas, porque para ele o problema era a ausência de meios, né? de meios institucionalizados, legítimos. Outra forma de subcultura, subculturas violentas. O próprio nome já diz, elas eram marcadas pelo caráter eminentemente violento, tá bom? Atos que causam espanto, então a violência era íncita e a principal consequência desse caráter violento, marcadamente violento, é que essas subculturas elas não durariam muito, porque a partir da prática de atos que chamassem a atenção pela violência, a repressão do controle social da polícia seria maior. Então, essas subculturas não teriam muita duração e, segundo esses autores, o Clauer e o Olin, elas não jamais conseguiriam passar de uma forma expressiva de delinquência, né, não utilitária, para aquela instrumental, justamente em razão dessa questão da violência. Era uma criminalidade tida como individualista e, na época, associada diretamente à questão do consumo de drogas. E que, na verdade, a criminalidade, ela, para eles, no primeiro momento, começaria assim, como violenta, como conflitiva, e depois evoluiria para um caráter mais organizado,
relacionado principalmente também à questão da polícia, da política. Trouxe algumas outras formas de subcultura assim, para a gente aproximar um pouco mais da nossa realidade. Então, vou trabalhar assim de forma bem en passant. A questão, por exemplo, da subcultura do funk, que é tratada tanto, por exemplo, em São Paulo, como aqui no Rio, como caso de polícia. Né? A gente teve, por exemplo, aquele caso lá de Paraisópolis no ano passado, os bailes, as festas associadas ao funk são controladas pelos mais diversos pretextos. Né? Então, por exemplo, barulho, pelas brigas, pelo consumo de drogas, corrupção de menores, apologia ao crime, né? Que também, principalmente a partir das letras e das obras que denunciam a temática da violência, críticas à polícia, críticas ao governo. Então, tudo isso é utilizado como pretexto para permitir o recrudescimento da repressão policial. Outra subcultura importante também, principalmente na nossa realidade brasileira, subcultura carcerária, onde a prática de determinados comportamentos é decisiva, tanto para manutenção da vida ou até mesmo para a morte dos internos. E eu trouxe aqui uma expressão do professor Carlos Elbert, que ele fala na esquizofrenia dos presos, que, na verdade, apesar de a administração penitenciária ser formalmente a responsável pela manutenção da ordem nas cadeias, o que vale na verdade, o que é a lei dos próprios internos. Né? Então, o caos, provavelmente, aqui no Brasil, do sistema carcerário, seria ainda muito maior se não houvesse normas internas nessas instituições. Né? Então, aí tem uma literatura interessante que tem surgido a respeito desse tema, que nos Estados Unidos aqui no Brasil ainda não tem nome assim muito específico não, mas traduzindo assim mais literalmente seria como se fosse a criminologia do condenado. Aqui no Rio tem um menino que tem 2 livros muito bons, não sei se vocês já conhecem, chamado Samuel Lourenço, eu indico bastante. Ele escreve alguns textos bem marcantes da experiência dele no sistema carcerário. Tá? Outras subculturas, subcultura estudantil, subcultura dos pichadores, dos punks, dos ravers, tá? Sempre combatidos, sempre reprimidos. E, para concluir, antes de adentrar nas críticas, é importante a gente observar que todas essas subculturas que a gente falou, elas têm as suas nuances, têm as suas variações, algumas características específicas e particulares. Mas, na verdade, a estrutura delas é basicamente a mesma. Possibilitar a aprendizagem, proporcionar o reconhecimento, valorizar as características pessoais que outrora eram fruto de desaprovação pela cultura dominante, tá? Então, todas essas subculturas, elas têm essas características bem parecidas. E que o Albert Cohen ele conseguiu equacionar melhor as relações entre a sociedade dominante e os grupos minoritários, né, enquanto as subculturas, e mudou aquela visão ecológica da criminalidade que vigorava nos Estados Unidos, né, no tocante a associar diretamente a criminalidade apenas à desorganização. E também muito interessante que ele destacava que o combate a essas subculturas não podia ser diretamente penal, né? Porque a gente tem a noção do direito penal como última ratio, né? E ele falava, não, espera aí, não são as medidas penais que são a solução para essas subculturas. Elas poderiam ser aplicadas, mas no momento posterior. Então,
primeiramente, deveriam ser garantidas oportunidades, aquela questão de possibilitar a ascensão social, diminuição das desigualdades, promover políticas de emprego, políticas de educação, tá? Que nem o Merton, não deixa de ser uma questão de política criminal e que o professor Alessandro Barata também diz que uma das grandes importâncias da teoria das subculturas foi derrubar o princípio da culpabilidade enquanto característico do princípio da defesa social, né? Porque vigora, até hoje tem essa noção, na verdade, né? Mas principalmente assim, na questão da criminologia, isso já meio que já foi derrubado, esse tabu, que os indivíduos não são livres para se determinar, né? Então, a questão da ausência de oportunidade, a questão da distribuição desigual dos meios, possibilitaria a estratificação da sociedade em grupos sociais e a partir da reação, desse processo coletivo de reação dos indivíduos, que a partir do impedimento de acesso aos meios legítimos, promoveria um pluralismo de subculturas que seriam marcadas por um fechamento rígido em relação à cultura dominante. E que os indivíduos eles não podem escolher livremente o sistema de valores ao qual aderir, né? Principalmente aos valores dominantes. Então, a ausência de oportunidades ela impediria que eles continuassem adotando os valores dominantes da sociedade. Importâncias também que o professor Barata destacou. A questão dos valores e regras específicos dentro da subcultura, que o direito penal, ele, na verdade, não exprimiria os valores dominantes da sociedade, mas, na verdade, ele protegeria bens e interesses específicos dos detentores do poder, né? Então, tanto na construção do direito a partir da lei, quanto na aplicação, na criminalização secundária, a preponderância seria dos interesses das classes dominantes. E que, na verdade, isso acarretaria o quê? A proteção de interesses dessas classes e a ausência de proteção dos interesses das classes inferiores. O direito penal como antecipação em face de reações da sociedade, com a previsão dos delitos econômicos e também por não retrocessos, mas, na verdade, marcado por anacronismos, como a previsão ainda de condutas delitivas tais quais o aborto, a bigamia, tudo isso como fruto da relatividade cultural, né? A proteção dos valores das classes dominantes em detrimento dos valores das classes inferiores. Também, outro mérito das subculturas, mostrar que os mecanismos de aprendizagem e de interiorização das regras e modelos de comportamento delitivos não tem nada de diferente dos mecanismos de socialização, da internalização de quaisquer outros tipos de comportamento. O comportamento delitivo é um comportamento como outro qualquer, né? A aprendizagem, do comportamento delitivo seria como a aprendizagem de qualquer outro tipo de comportamento. E o Albert Cohen também ele já falava, então é até interessante, ele usava uma expressão que ele denominava de jurisdição da reação social. Então, ele poderia ser tido como um dos precursores, digamos assim,
da teoria do etiquetamento, porque ele entendia que haveria uma coexistência de uma jurisdição geral com uma jurisdição de pequenos grupos, né? Então, a cultura dominante com a sua jurisdição, com os seus valores, com o seu controle social, e as subculturas também com a sua jurisdição, os seus valores, os seus mecanismos de controle social, tanto por parte da família, do trabalho, da igreja, dos vizinhos. Agora, a chuva de críticas. Primeiro, o autor Miller, ele falava o seguinte, que a questão das subculturas não existiriam, não se poderia falar na existência de um conflito cultural na sociedade, porque essas supostas subculturas fariam parte da própria cultura dominante. Ele não chega a associar diretamente a pobreza com a criminalidade, mas ele diz o seguinte: existem valores na sociedade, principalmente aqueles valores mais observáveis nas classes inferiores, que dariam cobertura a atividades delitivas. No fundo, isso é uma postura totalmente reacionária, né? Esse tipo de ideia, porque olha o que ele fala, que a delinquência da classe média, que também existiria, seria só em decorrência da ascensão dos valores das classes inferiores. A expressão que ele fala, que ele chama de upward diffusion, como o rock, o jazz e símbolos específicos. Ele, por exemplo, ele fala o seguinte, que esses valores que propiciariam a prática de atividades delitivas seriam como a exaltação da masculinidade, exaltação da violência, aquela questão de levar, por exemplo, vantagem em todas as situações, né, que aqui no Brasil a gente tem aquela famosa lei de Gerson. Último assunto que eu queria trabalhar também é a principal crítica à teoria da subcultura delitiva. Dois autores, Christian Sykes e David Matza. Eles desenvolveram, na verdade, a teoria das técnicas de neutralização. Isso é bem importante, não sei se vocês já ouviram falar. Eles criticaram veementemente o Cohen e a teoria das subculturas delitivas. O que eles falavam? Primeiro, as subculturas delitivas não existiriam, que nem o Miller falou. As subculturas elas seriam integrantes da própria sociedade, tá? Seriam comportamentos desviantes, mas que não seriam separados da cultura dominante. Eles integrariam a própria cultura. E como é que o comportamento desviante surgia? Primeiro, a partir de um processo de aprendizagem, como até os próprios outros autores defendiam, e também a partir do desenvolvimento do que eles chamaram de técnicas de neutralização. Que até o professor Zaffaroni fala o seguinte, que as técnicas de neutralização não podem ser confundidas com técnicas de racionalização. As de neutralização são anteriores e servem para decidir e orientar o comportamento violento ou desviado. As de racionalização são posteriores e servem para justificar. Mas o que seriam as técnicas de neutralização? São formas de direcionamento, de orientação do comportamento, que valeriam para os jovens que praticariam os delitos, mas que não seriam aceitas pelo ordenamento. Tá? Essas técnicas de neutralização, a gente vai ver os exemplos daqui a pouco, elas seriam um componente crucial das definições favoráveis de violação da lei. Como assim? A partir do momento em que eles internalizassem essas técnicas, aí sim o jovem poderia ser, digamos, um ritual de passagem para a condição de criminoso. As técnicas permitiriam resolver o conflito entre as normas e os valores, de um lado, e as motivações sociais
e individuais para delinquir do outro. Então, assim, é como se elas fossem justificativas anteriores para a prática de um crime, né? Elas não são posteriores, tá? Isso é muito importante. A neutralização, ela é uma forma de operar contra a reação social à prática do delito, e eles estabeleceram algumas premissas para essa teoria deles, né? Então, por que que eles criticavam as subculturas? Porque eles diziam o seguinte, nas pesquisas deles, do Sykes e do Matza, eles observavam que os criminosos sentiam, boa parte dos criminosos sentia culpa em razão dos fatos que eles praticaram, dos crimes. Boa parte admirava pessoas que cumpriam a lei, que seguiam as normas de forma honesta e lícita. Eles estabeleciam uma linha divisória muito clara entre quem poderia ser vítima e quem não poderia ser vítima dessas atitudes delitivas, tá? E que, a partir dessas premissas, eles desenvolveram 5 modalidades de técnicas de neutralização: exclusão da responsabilidade, negação do dano, desprezo pela vítima, condenação dos que condenam e recursos a valores superiores. A gente vai ver mais ou menos, vai ver exemplos aqui de cada uma delas, fica mais fácil. Então, o que seria a exclusão da responsabilidade? Então, entrevistando os que haviam sido atingidos pelo sistema de justiça criminal, eles entendiam que eles neutralizavam a conduta deles a partir das seguintes formas de pensar, né? A exclusão da responsabilidade deles. Eu me vi obrigado a fazer aquilo, as circunstâncias atuaram contra a minha vontade, eu sou vítima das circunstâncias, a situação estava fora do meu controle. Aquela expressão pejorativa que se referem aos que praticam atos criminosos, né, como enquanto vítimas da sociedade, né? Então, como forma de, antes mesmo de praticarem aqueles delitos, eles já excluíam a própria responsabilidade. Então, como se eles praticassem aquilo ali sem qualquer tipo de remorso anterior. A segunda técnica seria a negativa de dano, a partir da concepção de que eles não estariam fazendo nada de errado, nada de ruim, que as ações deles não causariam nenhum dano e que, por serem atos totalmente sem importância, não deveriam ser proibidos. Terceira técnica, negação da vítima. Aquelas pessoas merecem, eles têm muito dinheiro, então teria que roubar mesmo, teria que furtar. Essa negação da vítima está diretamente relacionada a ataques praticados em relação a minorias. Por quê? O delinquente vê a vítima como uma transgressora e se coloca na condição de vingador, de forma a reprimir essas minorias, né, a oprimi-las. Condenação dos que condenam também. São todos hipócritas, o judiciário é corrupto, a polícia é corrupta. Se eles são assim, se eles praticam crimes, por que eu não posso praticar? Então, as técnicas de neutralização são como se fossem uma blindagem anterior à prática dos crimes, né? Como eles já se prepararem para se justificarem, mesmo anteriormente. A partir dessa condenação aos que condenam, eles mudam o foco de atenção deles para os seus julgadores e deslocam esse foco para o comportamento dos que desaprovam as suas atitudes. Por fim, apelo a valores superiores. Eu fiz aquilo ali porque eu não podia deixar meus amigos na mão. Foi em nome de um bem maior.
a gente roubou aquilo ali para distribuir comida para o pessoal do bairro. Eu fiz aquilo ali para ajudar, me mandaram fazer aquilo ali. Então, também mais uma forma de neutralizar as atitudes. Tá? Então, como eles disseram, através dessas técnicas, que o jovem se tornaria um delinquente, mas eles também não desprezavam a importância do ambiente, que a partir do ambiente, né, a partir dos fatores sociais, é que eles conseguiriam aprendizagem tanto do comportamento delitivo quanto das técnicas de neutralização, mas destacavam que elas eram muito mais importantes, principalmente por dois fatores. Primeiro, diminuíam a efetividade do controle social, a partir principalmente da negação desse controle, e abririam a possibilidade, né, permitiriam a consideração delas como grande motivo da prática de delitos. Depois eles desenvolveram uma outra teoria, também isso não é muito trabalhado não, trouxe mais a título de curiosidade, que é a teoria dos valores subterrâneos, que segundo a qual os valores delitivos e os valores dominantes seriam bastante semelhantes. Então, o lícito e o ilícito seriam bem parecidos. Para ele, esses valores subterrâneos estariam presentes na sociedade de uma forma latente, até que determinadas circunstâncias propícias permitissem que esses valores se manifestassem. Então, os valores subterrâneos coexistiriam com os valores lícitos, né, com os valores do dia a dia. Tá? E que, logicamente, dando continuidade ao que eles trabalharam nas técnicas de neutralização, que a sociedade não estaria dividida, nem em estratos, nem em subculturas. Os valores subterrâneos faziam parte da própria sociedade e estavam ali em estado latente. E deram alguns exemplos. Por exemplo, a questão dos homens, principalmente, de recorrerem à prostituição, o vício em jogos de azar, paixão pela velocidade e jogos violentos, né? Por exemplo, rinha de galos, corrida de cães, situações que, apesar de fariam parte da sociedade, mas que estariam bastante parecidas com os atos ilícitos. Aí agora, retomando o Zaffaroni também, em relação às técnicas de neutralização, tem duas observações bem interessantes, também mais a título de curiosidade, que eu pesquisei bastante sobre isso. Ele diz o seguinte, que apesar dessa teoria das técnicas de neutralização serem, mais uma vez, também consideradas de médio alcance, porque elas não entram a fundo na formação socioeconômica, ela não valeria só para o objeto de estudo da época, que eram os rebeldes sem causa, né, a delinquência juvenil, mas que essas técnicas elas são utilizadas até hoje, principalmente por quem exerce o poder punitivo. Né? Tanto que a professora Vera Malaguti fala que o Zaffaroni fez uma apropriação antropofágica dessa teoria das técnicas de neutralização, porque no manual de criminologia do Zaffaroni, que ele trabalha a questão dos massacres praticados pelos governos, ele diz que as técnicas de neutralização são praticadas muito bem por quem pratica, são praticadas muito bem, são levadas a cabo muito bem por quem pratica os massacres. Tá? Por quê? Em primeiro lugar, elas ajudam na construção da realidade paranoica e no estabelecimento da convicção acerca da necessidade de eliminação do bode expiatório. Então, por exemplo, quando a gente fala na famigerada guerra às drogas, então constrói-se a imagem do traficante como violento, como inimigo número 1 da sociedade, e isso acaba ajudando a legitimar a realização de
execuções sem processo, né, execuções sumárias. Então, cria-se uma realidade paranoica, uma sensação de insegurança generalizada e, ao mesmo tempo, fomenta-se a criação de bodes expiatórios. O caso dos traficantes, por exemplo, comunistas, como mais antigamente, né? E também outra aplicação interessante dessa teoria na atualidade é a questão da negação do dano, principalmente em grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, marcadas por uma fragmentação territorial muito grande e por uma elevada desigualdade social. O que acontece? Pessoas que estão mais afastadas das zonas periféricas relutam em acreditar, em aceitar a ocorrência desses massacres, dessas execuções, e mesmo com a notoriedade dos casos, não só não acreditam, como toda essa construção que eu falei de uma realidade paranoica paralela e do bode expiatório acabam legitimando também essa prática. Era traficante, tinha passagem pela polícia, então tudo bem, pode morrer. E isso acaba sendo internalizado pelos próprios familiares, né, das vítimas dessas situações. Então, a polícia matou, mas, poxa, ele era trabalhador, entendeu? Isso tudo é fruto dessas técnicas de neutralização. Isso é bem trabalhado nos livros do professor Orlando Zacconi, o Indignos de Vida, também no Direito Penal de Guerras e Drogas, do professor Valois, no livro do professor Marcelo Semer, que saiu agora a segunda edição, né? Também ontem ele falou sobre ele, né? O Sentenciando o Tráfico, tá? Tudo isso é bem interessante. Estou trazendo para enriquecer também a teoria. A gente trabalhou já o grosso, já as principais características, entendeu? Mas acho interessante a gente mencionar isso, que é uma boa oportunidade. O Cohen, o Olin e o Klauer, que eram os principais nomes das subculturas, eles falavam, não, espera aí, vocês que estão falando das técnicas de neutralização, não é bem assim. As subculturas existem e elas, na verdade, são a principal forma de técnicas de neutralização, porque o grupo, as subculturas, são formas de apoio às ideias dos jovens e como atenuação dos conflitos sociais, dos conflitos culturais, protegendo esses jovens contra os remorsos que eles sentiriam causados pelo superego e pela frustração do não reconhecimento pela cultura dominante. Críticas finais à teoria das subculturas delitivas. Insistência na associação entre pobreza e criminalidade, né? Então, a gente está a um pulo de derrubar esse tabu pela teoria do etiquetamento, né? Do labeling. O que mais? Elas também continuaram estigmatizando as classes mais pobres como se fossem as únicas que praticassem crime e também considerava como negativa a adoção de valores opostos ao da sociedade dominante. O que mais? Também na linha do professor Barata, professor Zaffaroni, a teoria das subculturas delitivas não conseguiu oferecer uma explicação generalizada da criminalidade. Ela focou na delinquência juvenil, né? Ou seja, numa forma específica de criminalidade, e pegou as conclusões, o Cohen pegou as conclusões dele e supervalorizou, espalhou isso para os demais tipos de criminalidade. Então, ele tinha problemas em explicar por que aconteciam atos delitivos também fora das subculturas e também porque também não conseguia explicar porque dentro das próprias subculturas haveria comportamentos conforme a cultura dominante. Então, ele diz, não, dentro das subculturas os valores são totalmente opostos ao da cultura dominante. Mas, na verdade, observa-se que não. Nem todos que estão ali
naquela subcultura, naquele grupo ali, adotam expressamente os valores completamente opostos, né? Há uma, como é que se fala? Uma correlação entre os comportamentos, tanto alguns comportamentos, né, da subcultura quanto da cultura dominante. E também outra crítica também que se fazia a ele, que ele considerava as subculturas como grupos coesos, né? E como a gente falou, esse consenso não é uma característica real das subculturas. O professor Barata novamente fala que é mais uma teoria do médio alcance, que não propôs mudanças efetivas, mas propostas idealistas, né, de redução da desigualdade, de nada muito concreto. Não refletiu criticamente a questão do delito, não mergulhou a fundo na formação econômica, marcada pela desigualdade, tanto econômica quanto cultural. E trouxe aqui também algumas observações do professor Juarez Cirino, que ele destaca que manter o foco do crime a alguns setores sociais tem duas consequências muito ruins. Primeiro, disfarça a difusão social reconhecida do comportamento desviante. O que significa isso? Estudar o crime estudar só a delinquência juvenil, parece que só os jovens praticam crimes, quando, na verdade, pessoas de qualquer idade praticam crimes. E que mais? Focar nas classes inferiores, como eu falei, parece que só elas praticam os crimes, quando, na verdade, os crimes estão espalhados pela sociedade. Tá? Aí ele traz uma observação do professor Kans no seguinte sentido, de que a criminalização dessas classes inferiores, desses sujeitos teoricamente subsocializados, na verdade, não estabelece uma relação entre subsocialização e criminalidade, mas, na verdade, entre a subsocialização e a criminalização seletiva. Então, é aquela história que a gente falou sobre o Lombroso, né? Ele mira num lugar, mas acerta no outro. Quando ele estabelece o perfil do criminoso, na verdade, ele estabeleceu o perfil de quem? De quem foi criminalizado. Tá? Então, a relação entre o déficit de socialização e a criminalidade não é correta. A relação certa é entre o quê? A subsocialização e a criminalização, seletiva, né? Então, o professor Kant conclui com o seguinte, que os defeitos de socialização, na verdade, não são condições de criminalidade, mas sim fatores de risco de criminalização. Aquelas pessoas que pertencem às subculturas delitivas, às classes inferiores, elas estão muito mais vulneráveis do que a atuação do sistema de justiça criminal. Tá? Então, elas são muito mais propícias a sofrerem processos de criminalização secundária. E o professor Zaffaroni fala o seguinte também, que considerar que as subculturas adotam meramente valores opostos ao da cultura dominante implica em negar a criatividade desses grupos, né? em ignorar que eles têm a sua própria cultura, os seus próprios valores, a sua originalidade, e que isso seria uma crítica importante. Por fim, eu não sei se vocês já tiveram aula de associação diferencial, essas criminologias, essas teorias etiológicas socioestruturais, a Escola de Chicago, associação diferencial, subculturas delitivas, elas trouxeram consequências tanto negativas quanto positivas para o desenvolvimento do percurso criminológico. Começar pelas negativas, até porque as positivas eu só destaquei uma. Né? Na verdade, a professora Lolaniar, né? Só destacou uma.
Por que as consequências são negativas? Primeiro, elas consolidaram o estereótipo dos pobres como delinquentes. Então, todas insistiram na associação entre pobres, entre criminalidade e delinquência. Falei isso no Merton, estou falando hoje, vocês devem ter ouvido na aula da Escola de Chicago, vão ouvir na aula de associação diferencial. Ao mesmo tempo em que consolidam esse estereótipo, promove a estigmatização de zonas inteiras. Então, determinadas localidades passam a ser tratadas como marcadas pela criminalidade, e isso implicava na exclusão delas, tanto de políticas sociais, quanto na constituição de guetos, no isolamento da sociedade, como a gente tem hoje, né? Substituição de políticas sociais por programas de prevenção e de controle do delito, concentrados principalmente nas localidades marginais. Então, ao invés de seguirem à risca as propostas, principalmente do Merton e do Cohen, de tentar promover políticas de emprego, de promover programas de assistência social, de educação, o que acontecia? Direcionava-se para o controle social, principalmente a partir da repressão policial, e justamente nessas localidades que demandam mais a presença do Estado, e ele saiu delas. Por fim, a ocupação dos territórios entendidos como zonas de desorganização social. Então, a partir dessa ocupação, repressão dos habitantes e realização de execuções extrajudiciais. A gente teve aqui no Rio de Janeiro o exemplo das UPPs, né? Enquanto ocupações dessas zonas de desorganização. Então, essas são as principais consequências dessas teorias criminológicas da sociologia estrutural. O mérito do Cohen, segundo a professora Lola Niá, o mérito dessas teorias foi promover um fomento ao método de observação participativa na pesquisa. Então, diversos desses teóricos mergulharam nos seus objetos de estudo, né? Então, fizeram parte de gangues, fizeram parte, na verdade, adentraram. Tem um livro também do Becker muito interessante sobre a questão do consumo de drogas também, que é bem legal. Então, esse método de observação participativa, a partir dessa época que se desenvolveu bastante. Tá? Então, basicamente, sobre a teoria das subculturas delitivas e as outras correlatas, era isso. Eu só vou dar uma resumidinha aqui no material, porque tem bastante coisa que eu acho que eu só coloquei mais para enriquecer. Então, eu vou dar uma condensada, vou dar uma esquematizada e envio para vocês. Tá legal? Ficou alguma dúvida, pessoal? Dúvida não, mas a matéria é bem densa, né? Então... É bem densa. Porque essa é a questão da criminologia, né? Tangenciar diversas outras áreas, e é o que também é o que me fez apaixonar pela área. Professor, Everton, uma questão, que nem o senhor comentou lá que o tiro foi de uma forma e acertou em outro lugar, porque na verdade estudou as pessoas que já haviam praticado a conduta. Mas acho que uma questão também que me veio a dúvida é relativa a uma espécie de crime também, né? Não foi toda a modalidade de crime, mas provavelmente a análise deve ter sido realizada a uma espécie de crime específico, aquela causa maior comoção ou coisa assim, né? Isso, exatamente. O Lombroso, ele se destacou. A gente tem que reconhecer o mérito dele, da parte metodológica, mas o que aconteceu? Ele foi estudar os delinquentes onde? Na cadeia. Então, ele não, a partir do estabelecimento do perfil, ele fez isso a partir de quem
tinha sido atingido pelo sistema. Então, na época não se conhecia ainda a ideia de cifra oculta, né, os crimes que não chegavam ao conhecimento. Então, ele só fez o perfil de quem era o alvo do sistema. E a mesma coisa com essas outras teorias. Só se foi aonde se conhecia. O que não se conhecia não foi alcançado. Então, essa é uma grande crítica da questão da limitação, né? E basicamente todas pegaram as suas conclusões e aplicaram para todas as formas de criminalidade, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Que não se estuda, principalmente quando a gente teve a mudança de paradigma, né? da etiologia para a reação social, que a gente não estuda causas do crime, né? A gente estuda, como o professor Dieter fala, de determinações não determinantes, né? Que na verdade existem várias determinações, como se fossem fatores que ajudam a explicar a ocorrência, só que elas não são determinantes, né? Não é a desigualdade social que explica a prática de determinado crime, não é a localidade, não é a situação econômica, por exemplo, entendeu? Como, na verdade, anteriormente, diversas causas tentaram ser estabelecidas, como, no caso do Lombroso, o atavismo como indicativo da criminalidade, da propensão à criminalidade. Anteriormente, alguns falavam nas condições do clima, entendeu? Aí essa aqui é a questão. Ele tentou falar, não, os crimes são praticados majoritariamente por esse perfil de pessoas. Mas, na verdade, o que ele determinou é o perfil de quem era criminalizado, de quem era atingido pelo sistema de justiça criminal. Então, de uma certa forma, ele teve uma contribuição também nesse sentido. Tá legal? Tá ótimo, professor. Obrigado. Gente, obrigado pela atenção, pela paciência, né? Desculpa qualquer coisa, a velocidade, tá? Eu vou terminar de organizar aqui o material e vou mandar de uma forma mais tranquila, tá bom? Tá bem, Obrigadão. professor. Obrigada a você. Até a próxima, se Deus quiser. Tá? Qualquer coisa, podem me procurar no Instagram, no e-mail, tá já nos materiais que eu disponibilizei. Sim. Tá bom? Para qualquer dúvida. Já está adicionado. Tá? Eu vou... Aqui o Guilherme perguntou como é que tem acesso ao material. Pode, qualquer coisa, se... O Everton passa. O Everton passa? O Guilherme é aluno do curso também, né? Eu acho que é do Rio. É do Rio, Everton? Acho que o Guilherme é do Rio. É, mas do aí Rio. eu mando para a Bruna e ela manda no grupo lá. É. Tá, então tá legal então. Tá bom, gente? Qualquer dúvida é só me procurar. Tá bom? Pedir pro pessoal do curso correr atrás de mim, que eu tô aí para responder. Qualquer coisa no meu Instagram também, Mário Alexandre Ferreira, dá para achar. Tá legal? Tá bem, Fique professor. com Deus. Boa noite. Bom Obrigada, final de semana. Boas festas. Igualmente. Né? Torcer para tudo passar aí, para nossa vida voltar possível. Ao normal. A uma normalidade maior. Obrigado, tá legal? professor. Igualmente. Boa sorte a todos, tudo de bom. Para você coisa, também, professor. Qualquer coisa, só me procurar. Tá legal? Tá bem. Boa noite. Tchau, tchau.